Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Depois de um anúncio desse, fica difícil pregar um sermão ruim. Eu quero trazer o abraço do Sínodo da Bahia a esta igreja, que é, na realidade, a igreja mãe do nosso sínodo, e por que não dizer, do presbiterianismo aqui no nosso estado, o estado da Bahia. Quero trazer também o abraço de uma das suas filhas, que é a igreja presbiteriana de Periperi, da qual eu sou o pastor, e eu agradeço a Deus e louvo muito pelo privilégio de participar desse ministério aqui nesse estado. É muito bom você fazer parte do povo de Deus. E é bom também a filha, de vez em quando, dar um abraço na mamãe, não é? Então sintam-se abraçados por uma de suas filhas. Daqui a uns dias vocês vão ter netos dela, se Deus permitir. Quero também agradecer ao pastor Itamar pelo convite, ao conselho da igreja, que teve a coragem, de permitir também. Não é? Eu pensei que depois da primeira vez que eu preguei aqui, não pregaria mais. Mas parece que a misericórdia do Senhor é maior do que as nossas dificuldades. Então sintam-se abraçados, amados em nome de Jesus. Fiquemos de pé, em reverência a Deus e a sua palavra, e vamos abri-la no livro de Atos, capítulo 20. Livro de Atos, capítulo 20. Nós vamos ler dos versículos 22 ao 27. Atos, capítulo 20, versículos 22 a 27. Diz assim a palavra do Senhor: E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que eu estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Vamos orar. Louvado seja o teu nome, Senhor, nesta manhã. Te pedimos a tua graça, a tua misericórdia para nós. Que o teu Espírito Santo, que inspirou essas sagradas letras, possa agora também iluminar a nossa mente e o nosso coração para contemplarmos as maravilhas da tua lei. Como diz o salmista: abre, Senhor, os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da tua lei, apesar de nós, em nome de Jesus. Podem sentar, irmãos. O homem é, por natureza, um contador de histórias. Talvez você não se lembre, mas quando você era bem pequeno, uma das coisas primeiras que aconteceu no relacionamento entre você e sua mamãe, você e seu papai, era aquela relação de contação de histórias. Qual o pai, qual a mãe que em algum momento não contou histórias? Eu gosto muito de contar as minhas histórias para meus filhos. E uma das coisas boas é quando o meu filho me abraça, pula nessa pequena barriguinha e diz: papai, você é muito engraçado. E assim a gente vai ensinando as coisas da vida. E assim a gente vai ensinando as coisas de Deus também. Todas as culturas têm relação com a história. Antes da escrita, a história era passada apenas pela voz. E uma das marcas maiores da cultura humana foi quando se pôde registrar, de alguma forma, seja através de símbolos, seja através da escrita mesmo, a criação do alfabeto. Quando o homem conseguiu deixar registradas as suas histórias, para que as gerações futuras pudessem compreender, aprender, perceber o que tinha acontecido no seu passado. E quando o homem consegue fazer isso na sua história, então os reinos começaram a registrar os seus ganhos, os seus capitais. Os reis começaram a contar todos os seus feitos. E quem gosta de história como eu percebe que até exageravam um pouco. Faziam estátuas gigantescas, faziam símbolos que davam a ideia de grandeza muito maior do que aquela que realmente tiveram.
E é impressionante como nós gostamos de ouvir as histórias. É por isso que as novelas fazem tanto sucesso. É por isso que o cinema é uma das mídias que certamente não vai morrer. É por isso que o homem gosta de sentar e ouvir o outro falar. A Bíblia também é um caso de história. E nela estão registrados as histórias do povo de Deus. Os relatos dos homens e mulheres de Deus e do que Deus fez no passado. Como que é nos dizer até hoje quem é Ele, o que Ele quer para nós e o que Ele ainda faz e fará por nós. Uma das grandes diferenças aí é que nós, como Igreja Reformada, acreditamos que esse registro é um registro infalível da vontade irrestrita e soberana do nosso Deus. Quando nós olhamos para o livro de Atos, percebemos claramente que é um livro de histórias. Há aqueles estudiosos que gostariam de dizer Atos do Espírito Santo, mas para nós ficou como Atos dos Apóstolos. E no texto em foco, nós vemos um momento da história do apóstolo Paulo. Um momento difícil, um momento de despedida, um momento dramático, porque vocês observam que tem uma hora que ele diz: eu não verei mais o rosto de vocês. Ele vai partir para uma viagem. E aqui, Atos, Lucas, registra esse momento importante da vida do apóstolo Paulo. Importante para a vida da igreja, importante para a história da igreja. Quinta-feira passada, nós estávamos relembrando, num culto especial que fizemos lá em Periperi, os 151 anos da chegada de Simonton ao Brasil. E eu agradeço a Deus, porque naquela época, os homens de Deus ainda escreviam diários. Hoje, a igreja tem livro de atas do Conselho, atas da Assembleia, atas da UMP, atas da SAF. Mas naquela época era normal, comum, e talvez vocês fizeram isso, algum diário. Meu pai até hoje tem um diário. Ele registra, meu pai é um evangelista nato, e ele registra tudo que ele faz. O que pregou, por quem orou, é uma coisa fantástica. Eu queria ter essa habilidade que ele tem, essa paciência que ele tem. Eu sei que eu tenho a história dele toda contada, porque ele está contando a história dele. E na última quinta-feira, nós relembramos um pouco dessa história. A chegada do primeiro missionário presbiteriano para falar aos brasileiros. E ele também registrou a sua história, registrou o seu diário. Obviamente que não temos como comparar as pessoas, mas acredito que nós podemos observar as semelhanças entre eles e aquilo que os une. Por isso, nessa manhã, eu queria compartilhar com vocês e sugerir um tema para você pensar. Paulo e Simonton, diários diferentes, lições semelhantes. Paulo e Simonton, diários diferentes, lições semelhantes. Assim como Paulo, Simonton também foi um missionário. Assim como Paulo, que adentrava em terras antes que o evangelho não tinha chegado, esse era um princípio de Paulo. O que Simonton fez foi justamente isso. Foi tentar, e ele conseguiu, desbravar ao desconhecido, atravessar mares para trazer a palavra de Deus. E deixou registrado no seu diário algumas coisas. Então nós temos acesso a um pouco da história de Paulo. Temos acesso também à história de Simonton, o nosso primeiro missionário. E uma lição que eu acredito que Paulo deixou para nós, que Simonton aprendeu e também deixa para cada presbiteriano nessa semana, nesse mês de agosto, que é um mês de missões. Na IPB hoje tem a campanha do Real Missionário. Mês de agosto é o mês que a igreja fala de pregação, fala de missões, fala de chamado, fala de empenho no trabalho, na obra do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês uma primeira lição que eu consigo observar no diário desses dois homens de Deus. Primeira lição: não permita que o temor do desconhecido o impeça de cumprir o seu chamado. Não permita que o temor do desconhecido o impeça de cumprir o seu chamado. No versículo 22, o apóstolo Paulo diz:
e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Você já se sentiu assim? Desafiado por Deus para fazer uma obra, chamado por Deus para realizar uma tarefa, e o que se abre, o que se descortina à sua frente é o desconhecido. Você não sabe o que irá acontecer com você. Eu tento enxergar nas palavras de Paulo e penetrar no seu coração, ainda que tão distante dele, e tentar entender o que é que subjaz essas palavras, não sabendo o que ali me acontecerá. Era o temor. Não estou dizendo que Paulo era um homem medroso, mas certamente, quando ele iria enfrentar aquela batalha, e ele expressa para aquelas pessoas que ele ama tanto, e se você prosseguir na leitura do texto, você percebe que ele está se relacionando com pessoas, com ovelhas amadas demais. E ele tem uma intimidade tal com aqueles irmãos que abre o coração, que já é difícil para o pastor abrir o coração. Mas ele derrama o coração e coloca diante dele, diante daqueles irmãos, aquele sentimento: eu não sei o que vai me acontecer ali. Eu quero ler para vocês um trecho do Diário de Simonton. Manhã de 18 de junho de 1859. Simonton, a bordo do Banshee, que afasta-se vagarosamente do porto. Novamente, foca o olhar para aqueles que ficaram no cais, acenando mãos, lenços brancos, até que os amigos da terra ficassem longe demais para ver as suas feições. Escreve: estou só. Sinto agora pela primeira vez a realidade que havia frequentemente antecipado com temor. Me parece que Simonton estava experimentando o mesmo sentimento de Paulo. Eu não sei o que irá me acontecer. Eu não sei o que me espera. Se você continuar na leitura do capítulo 21, você vai ver que Paulo daqui a pouco também ia entrar no navio e prosseguir sua viagem. Semelhança impressionante. Mas nós vemos no coração dos grandes homens de Deus, Paulo e Simonton, este sentimento, o temor do desconhecido. Um desconhecido que não era tão desconhecido assim, porque Paulo diz: eu sei o que me espera, são cadeias, são tribulações, perseguições, dificuldades. Mas de fato, exato, ele não sabia quais os acontecimentos. Era um outro momento que ele iria viver. Eram outros instantes, outros desafios, outras lutas. E ele diz: não sei o que vai me acontecer. Simonton diz: estou só. Se despedindo da família, se despedindo dos amigos. Eu acredito que no coração de Simonton deu aquela vontade, Simonton possivelmente sabia nadar, deu aquela vontade de pular do navio, voltar para casa, voltar para a segurança da sua família. Desce o bote, eu vou desistir, eu vou embora, vou ficar. Quem sabe isso não passou no coração do Simonton. Eu acho que todo pastor passa um pouco por isso. Tem momentos que a gente nunca esquece na vida da gente. Você é convocado pelo presbitério, você sente o chamado de Deus, passa pelo conselho, o seu pastor lhe parabeniza: que bom, Vigor, você, olha, tem certeza, a coisa não é tão fácil assim, mas o pastor fica alegre. Olha, alguém da igreja quer ser pastor. Seu pai fica feliz, sua família fica feliz, presbiterianos há muito tempo. A igreja fica feliz, o presbitério fica feliz, você está feliz. Passa pelo teste do presbitério, que não é fácil. É aprovado. Marca o dia da viagem. Sobe no ônibus. Olha pela janela e vê o seu pastor indo embora. E você está só no ônibus. Caminham para Recife. E eu quero dizer, irmãos, naquele dia, eu orei ao Senhor e eu perguntei: Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que vai acontecer comigo agora? Porque foi naquela hora, naquele instante que eu sentei no ônibus de Aracaju para Recife, que eu vou passar 5 anos no seminário, eu estou indo para uma cidade, eu não conheço nada ali, eu não sei o que me espera, eu não sei o que me aguarda. E eu experimentei essa desolação, esse estar só com Deus e dizer: o que é que vai acontecer?
Mas o temor do desconhecido não impediu Paulo de prosseguir sua viagem. O temor do desconhecido não impediu a Simonton de atravessar mares para chegar até aqui o Brasil, lá no Rio de Janeiro. As dificuldades que eles certamente sabiam que iriam enfrentar não foram suficientes para fazê-los retornar, olhar para trás. Não, eles prosseguiram, eles caminharam, eles avançaram, a despeito da preocupação, a despeito do temor, a despeito do sentimento que como homens eles estavam tendo naquele momento. Simonton mais uma vez desembarcou no Rio de Janeiro na manhã ensolarada de 12 de agosto de 1859. Ele descreve a experiência em seu diário, hora por hora. Por volta das 9h30 da manhã, ele escreve: estou acordado desde as 4 da manhã, observando as manobras para adentrar o porto contra o vento e a maré. É um lugar lindo, o mais singular e radiante que jamais vi. Dei minha roupa de viagem ao cabineiro, em atenção aos serviços durante a viagem. Preste atenção nessa frase de Simonton: estou pronto para descer. Ele atravessa os mares. E quando ele chega no Brasil, ele vê aquela terra linda, maravilhosa. E quem já foi ao Rio de Janeiro sabe que é uma cidade linda. E eu fico imaginando, sem aqueles prédios que para mim enfeiam aquela orla, sem todas aquelas construções que são necessárias por causa da vida nossa, da modernidade. Mas se olhar, eu fico imaginando como era o Rio de Janeiro em 1859, quando ele adentrou aquela baía. E a impressão que ele teve foi: acredito, valeu a pena vir a este lugar. Se ele tivesse retrocedido, se ele tivesse ficado para trás, se ele tivesse temido de forma cabal e desistido por causa do desconhecido, ele não diria essa frase: que coisa linda, que coisa maravilhosa, o lugar mais bonito do mundo. O sentimento agora muda. Com a obediência a Deus, o sentimento muda. E ele chega ao Rio de Janeiro e diz: estou pronto para descer. Não podemos permitir que o temor do desconhecido nos impeça de cumprir o nosso chamado. Certamente, Deus te chama para obras específicas na igreja e fora dela. Desafios nos assoberbam todos os dias, no âmbito profissional, no âmbito do estudo. Talvez alguns aqui conheçam a realidade de Periperi. E há, no discurso da sociedade, do capitalismo, algo que procura dizer para os pobres que eles não podem galgar voos maiores. Quem já não ouviu a velha frase? Curso superior é para gente rica. Até a frase, me formei, a pessoa fez o chamado segundo grau, hoje é outro nome. Me formei, mas formou em quê? Segundo grau. Então, você quer fazer o quê? Medicina. Ah, mas não posso fazer medicina, porque eu não estudei em escola particular. E sabe o que a pessoa faz? Não estuda, não tenta, não coloca a cara nos livros, não enfrenta o desafio, volta. E eu, como pastor de uma comunidade pobre, tenho incentivado meus jovens a enfrentar os desafios. E eu agradeço a Deus, porque lá na igreja nós temos pessoas, desde analfabetas, só que essa analfabeta tem mais de 100 anos, viu? É melhor dizer, tem mais de 100 anos ela. E temos pessoas lá com MBA, eu nem sei direito o que é isso, mas tem. Tudo porque as pessoas de Deus não devem temer o desafio, o desconhecido, devem enfrentá-lo, em nome de Jesus. Segunda lição de Paulo e Simonton: reconheça a sua limitação e busque refúgio na graça de Deus. O versículo 24, Paulo diz: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Ele está expressando aí algo que devia estar no coração de cada um de nós. Porque o natural é nós considerarmos a vida como o bem mais precioso. É assim que nós agimos normalmente.
É por isso que corremos ao médico. É por isso que fazemos caderneta de poupança. É por isso que lutamos tanto por aquela coisinha que é importante, mas não pode assumir o primeiro lugar da nossa vida, chamado dinheiro. É por isso que nós queremos estar nos melhores lugares, socialmente falando, porque isso termina fazendo bem para o nosso ego. Paulo diz: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Infelizmente, irmãos, a religião moderna tem alimentado esse hedonismo, esse antropocentrismo. As chamadas das igrejas modernas, infelizmente também ditas evangélicas, são para amainar as dores, para fazer com que as pessoas, entre aspas, melhorem de vida. Os crentes não são mais tratados como servos, são tratados como clientes. Os pastores deixam de ser pastores para serem gestores, ainda que o pastor tenha que gestar. Mas eu acho que o gestar do pastor não é apenas gerenciar, mas gestar tem a ver com parir mesmo, com gerar ovelhas para o reino de Deus. Paulo diz: olha, a minha vida não é nada. Para mim, ela não é nada. Então Paulo olha para si mesmo e reconhece, e isso é fruto dele saber da sua própria limitação. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, ele registra no seu diário, estou chamando de diário apenas de forma metafórica: pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo era um homem e quem vai dizer aqui que tem mais predicados de oratória do que Paulo? Capacidade de convencimento, disposição para a obra de Deus, disposição para os desafios, alguém que não tinha medo da morte, alguém que enfrentava as multidões, alguém que sabia conversar com pessoas em particular e sabia enfrentar os filósofos, os sábios. Mas ele mesmo diz: não eu, mas a graça de Deus que vive em mim, que está comigo. Ele reconhecia suas limitações, mas buscava refúgio na graça de Deus. E é uma lição tremenda de Paulo para nós. Há uma música do cancioneiro popular, já que estamos falando de viagem de navio, que diz assim: eu amava como amava um pescador, que se encanta mais com a rede que com o mar. Eu sinto que a igreja moderna muitas vezes tem agido como o pescador dessa música, mais preocupada com as redes, mais preocupada com os métodos, mais preocupada com as estratégias, e esquecendo que é o mar que dá o peixe. Eu gosto muito de usar essa expressão quando eu vou pregar naquele texto das redes, né, da pescaria. O mar estava lá, a rede estava lá, só que precisava do dono do mar para encher de peixe. Paulo sabia que o mais importante não era a rede, era o mar. Era a graça de Deus que devia inundar a sua vida, que devia lhe dar capacidade, que deveria lhe mover. Era o Espírito Santo que o devia encher a cada dia, de tal forma que ele pudesse, debaixo da graça do Senhor, executar o chamado ao qual Deus o contemplou. Vamos ouvir Simonton falando agora. Às 14h15 do dia 12 de agosto de 1859, Simonton estava sendo recebido por Robert C. Wright, a quem entregou a carta de apresentação. 2 meses após a sua chegada, Simonton escreve o seguinte: olha só o que é que Simonton escreveu: ser missionário sem ter o amor fervoroso por Cristo e zelo pelas almas é mau negócio. Devo renovar a minha consagração. Algum tempo depois escreve: minha religião é muito morta. Minhas orações caem por terra, faltando-lhes o impulso do sentimento jubiloso e vivo. Ouça agora: por isso, vou implorar a Deus,
Vou buscar a renovação da minha vocação e consciência de amor daquele cuja palavra prego. Senhor, fala comigo como fizeste com Pedro, convencendo-me da necessidade de amor e produzindo, pelo poderoso comando a graça celeste, que me torne capaz de alimentar os teus cordeiros e as tuas ovelhas. Quantas vezes nós ficamos vaidosos, distribuir 1000 folhetos, trouxe um visitante para a igreja, sou professor da escola dominical, fui eleito presbítero, presidente do sínodo. Aí você olha para um homem como Paulo, eu sou o menor dos apóstolos, é só a graça sobre a minha vida. Você olha para Simonton e ele diz, a minha religião é morta. Como será que está a nossa religião então? Eu preciso renovar a minha consagração. Como será que está a nossa consagração nesta manhã? Eu preciso buscar a Deus e pedir que a sua graça possa fazer com que eu perceba o amor e possa alimentar os cordeiros e ovelhas que Ele depositar na minha mão. Como está o seu amor pelas ovelhas, pelas almas, pelos filhos? Como está a sua consagração? Porque muitas vezes nós até reconhecemos a nossa limitação. E isso acontece de forma tão plena, somos tão limitados que ficamos sem fazer nada na igreja. Pastor, eu não posso, eu não tenho condições, eu sou limitado. Meu irmão, vamos trabalhar. Não tem condição. Certa vez eu ouvi o pastor Jeremias pregando, e ele disse algo que ficou me martelando, e até hoje eu fico refletindo sobre isso, e na igreja eu tento ajudar as pessoas sobre isso. Ele dizia assim, eu não sei o que acontece com os crentes quando se convertem, porque eles esquecem tudo que aprenderam. É o camarada que é engenheiro, mas não aplica esse dom na igreja. É o camarada que é administrador, mas diz que não tem condição de ser presbítero. É aquele que é professor com mestrado não sei aonde, mas não tem condição de assumir uma classe da escola dominical. Parece que as pessoas entram na igreja e emburrecem. Ele pode falar e fica engraçado, eu não tenho graça nenhuma. Mas o que fica dessa observação dele é que muitas vezes nós usamos a desculpa da autolimitação para não fazer a obra de Deus. Eu fico pensando, se Paulo olhasse para si mesmo e observasse a sua limitação e se escondesse, a gente não teria muita coisa do Novo Testamento. Obviamente que Deus levantaria outros, não é essa a questão. Imagine se Simonton olhasse para si mesmo e percebesse, eu não sei falar português, eu sou muito jovem, o Brasil é muito longe, talvez os recursos não sejam tantos assim, mas ele olha para si mesmo e diz, eu preciso da graça de Deus. Reconheça a sua limitação, mas busque refúgio na graça de Deus. Terceira lição, que Paulo e Simonton, em diários diferentes, nos trazem lições semelhantes. Acredite no poder restaurador do Evangelho. Os versículos 26 a 27, ele diz, portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo desígnio de Deus. O pregador da igreja, o pregador de Deus, o homem de Deus sabe, precisamos falar sobre tudo que a Bíblia fala. Calvino certa vez fala sobre isso, dizendo que o pregador, ele tem que ir para onde Deus mandar e falar tudo que ele ordenar. Ele seguiu o exemplo de Paulo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, 16, diz assim, pois se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Ele tinha confiança no poder do Evangelho, ele acreditava que o Evangelho de fato restaura. Tudo bem, os desafios de Simonton eram uns, os desafios de Paulo eram outros, os nossos são outros, diferentes ainda, mas o homem continua o mesmo.
A necessidade do homem continua a mesma. E mais do que tudo isso, o evangelho do Senhor Jesus Cristo permanece o mesmo, com o mesmo poder, com a mesma força, com a mesma capacidade de tirar pessoas das trevas e trazê-las para a sua maravilhosa luz. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele cria que o evangelho salva. Ele acreditava, por isso ele diz: ai de mim se não pregar o evangelho. Ele enxergava no evangelho a solução maior para as dificuldades humanas. Ele sabia que o evangelho podia transformar a pessoa como um todo, trazê-la para o lado de Deus. Será que a igreja hoje tem acreditado no poder restaurador do evangelho? Porque muitas vezes ele tem sido esquecido. Outras coisas assumem seu lugar. Às vezes nós tentamos, e eu gosto um pouco de televisão, eu falei que a gente gosta de histórias, e eu tenho mania de assistir os canais católicos, e tenho mania de assistir alguns programas evangélicos, tem outros que não tem como assistir de jeito nenhum, mas eu tento assistir, para compreender o que minhas ovelhas estão vendo na TV, e quando necessário responder às heresias que são ditas pela televisão. E muitas vezes eu não tenho visto o evangelho sendo pregado. Eu fico pensando, meu Deus, tanto tempo na TV. E o evangelho, nada. Vamos a Simon. Domingo. Dia 12 de janeiro de 1862. Celebramos a ceia do Senhor. Recebendo por profissão de fé Henri Milfort e Cardoso Camilo de Jesus. Tem certas coisas que Deus faz que eu fico achando graça. Eu não sei você, mas eu fico lendo o evangelho às vezes, aí Jesus dá umas respostas para os fariseus, ele dá umas tiradas assim que eu fico rindo. Mas Jesus, você é demais. Deus é demais aqui. Primeiro convertido praticamente, Camilo de Jesus. Não é dos Santos, não é da Silva, não é, sei lá, não é de Almeida. Eu não acredito em coincidências. Eu sei que primeiro foi Camilo de Jesus. Organizamos-nos assim em Igreja de Jesus Cristo no Brasil, escreve Simon. Foi um momento de alegria e satisfação. Muito mais cedo que esperava a minha pouca fé, Deus nos permitiu os primeiros frutos da missão. Senti-me até certo ponto agradecido, mas não como devia. E agora vem a participação da Igreja da Bahia, viu? A comunhão foi dirigida por Mr. Francis Joseph Schneider e por mim, em inglês e português. Fundador da igreja. Estava lá, celebrando a primeira ceia, recebendo os primeiros convertidos no Brasil. O senhor Cardoso, a seu pedido e de acordo com o que consideramos melhor, depois de muito estudo e certa hesitação, foi batizado. Prestou um exame que satisfez completamente a Mr. Schneider e a mim, sem deixar dúvida em nossas mentes com respeito à realidade de sua conversão. Graças sejam dadas a Deus pela confirmação de nossa fraca fé, por vermos que não pregamos em vão o Evangelho. Aleluia. O Evangelho de Deus agindo no Brasil. Um homem que se coloca à disposição de Deus, e hoje somos perto de 1 milhão, fora os que estão em outros arraiais, e aqueles que não estão nas estatísticas de forma correta. Um homem que acreditou no poder restaurador do Evangelho, um homem que dedicou a sua vida e deu de forma completa, para que o Evangelho chegasse ao nosso país, para que eu e você pudéssemos ter acesso. E aí vem o primeiro jornal, e aí vem a igreja, e aí vem os primeiros frutos do trabalho, e abre-se as portas para o Evangelho no Brasil de forma mais plena. E aí você chega aqui hoje, fazendo parte dessa história, porque alguém acreditou no poder restaurador do Evangelho. Paulo e Simon acreditaram nisso, deixaram escritos nos seus diários. E você tem acreditado nisso? Você tem pregado o Evangelho?
eu descobri que existem 2 lugares que mais se fala do Evangelho. Pelo menos 2. Eu percebi isso. Primeiro de todos, disparado, igreja. Aí não tem, né? Certo. Mas você que anda pelas rodas do trabalho, da história, eu descobri que a universidade é um dos lugares que mais se fala também sobre o Evangelho. Para tentar massacrar o Evangelho, para desfazer o Evangelho. Deus é o tema predileto. Quem trabalha aí na área de humanas, né, sabe disso. Eu terminei minha graduação e imaginei que era só na graduação, porque era graduação. Aí fui fazer uma pós-graduação até aqui perto. Toda sexta, toda quinta eu passava aqui e olhava para vocês, pela porta da igreja. Aí você chega na pós-graduação, você pensa que o pessoal tem coisa interessante para falar. Não que o Evangelho não seja, mas você está na academia, você pensa que tem outras coisas. Mas anda e vira. Aí você precisa crer no poder do Evangelho para falar a despeito das teorias que se apresentam nesse mundo pós-moderno. Porque se nós ficarmos amedrontados, se nós ficarmos na defensiva, não é assim que Deus nos quer. Mas você precisa crer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Na escola, no trabalho, na universidade, no seu mestrado, no seu doutorado, nas suas conversas, no bate-bola, no encontro com os amigos, no tênis. Aqui é uma igreja chique, deve ter alguém que joga tênis. No tênis. Em todo lugar, acredite no poder do Evangelho. Às vezes, onde você menos espera, a coração que parece ser o mais duro, a pessoa mais intelectual. Você vai e prega o Evangelho, e o Evangelho salva mesmo. Porque ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Não permita que o temor do desconhecido o impeça de cumprir o seu chamado. Reconheça a sua limitação e busque refúgio na graça de Deus. E acredite no poder restaurador do Evangelho. Aprenda com Paulo. Aprenda com Simon. É a nossa vez. Que Deus nos abençoe.